E se você não for capaz de convencer o aluno que é importante ele compreender que o professor também é uma pessoa com suas próprias fragilidades, inseguranças, né? É um ser humano que está tentando ajudar em algo, né? Mas que não é o dono da verdade, que não é a pessoa que tem todo o conhecimento do mundo, né? E começar a trazer esse diálogo, essa capacidade de construir uma comunidade mesmo, né? De pessoas se sentirem dentro de uma comunidade. Definitivamente as coisas vão ser um desastre total, né? Então é uma exigência da gente mudar as relações. A gente está essa coisa agora não tem mais opção. Vai ter que mudar as relações em sala de aula, vai ter que mudar a relação de ensino. E não tem jeito, é isso, e é isso mesmo quando voltar para a sala de aula, presencialmente, ensino, né, presencial, físico ali, mesmo assim as relações vão ser diferentes, né, porque depois que as pessoas passarem por algumas experiências nesse momento, por exemplo, perceber que não faz sentido um professor ler um texto em sala de aula, porque esse texto pode ser lido em casa, né? Eu não vou dizer que é perda de tempo, mas assim é um uso às vezes equivocado do momento de sala de aula que tira a relevância da sala de aula, né? Tira a significação, né? O que é significativo. O ritmo é outro, quando né? As pessoas perceberam o ritmo, a velocidade, o feeling, talvez seja outro, né? É outro. Então, quando as pessoas passarem por isso e perceberem que tem outras coisas que são boas dessa situação à distância, né? Elas não vão querer voltar para fazer coisas que perceberam que é ruim, né? Você poder ler sozinho e depois trazer para discussão seja muito mais interessante. Essas coisas podem ser que elas mudem, né? Mas o lado positivo dessa situação toda é que a gente forçosamente vai ter que mudar coisas que já poderiam ter sido mudadas, né? A gente está sendo forçado a mudar alguma coisa que já deveria ter sido mudada, né? Então, é uma situação... Você falou uma palavra interessante agora, coisas que já deveriam ter sido mudadas, né? Então, isso é um cenário interessante, porque a gente já vem numa esteira de uma latente possibilidade da transformação digital nas organizações. Então, a gente tinha empresas que adotavam tecnologias, mas não faziam a sua transformação digital. Não é porque eu coloco softwares e tudo mais na gestão de uma empresa que ela se transformou digitalmente. E agora, pensando no ponto de vista institucional, as instituições de ensino também tinham latente essa possibilidade, algumas iniciativas da educação, por exemplo, educação à distância e tudo mais, e agora é o enfrentamento de pensar, não, agora é o momento de transformação digital, talvez disso, né, de uma forma um pouco mais sorrateira, né, como a gente percebe pela própria crise, né. Hanoi, você levantou um ponto interessante, que aí eu queria perguntar para a Ivana, o seguinte, Ivana, porque o Hanoi ele trouxe uma perspectiva musical, né, e sabendo aí, uma curiosidade aí, gente, Ivana é uma musicista também, essa questão do jazz, né, do improviso. Isso é uma característica muito relevante. Outra coisa que o Hanoi citou também foi que acho que é uma lição de humildade para todos nós, né, nós que estamos aprendendo, aqueles que estão ensinando, de que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando entender essas tecnologias e como é que elas vão funcionar. Ivana, na tua concepção, como é que vão ser esses itinerários, né? Considerando que existe esse desafio para o docente que vai se adaptar à tecnologia, mas existe também o aluno e essas simetrias, né? Sociais, os itinerários de vida desses alunos também, como é que vai ser a sala de aula em relação a isso, né? E pensando também na perspectiva que o Renato trouxe, que assim, não é só a experiência prática de docente que vocês já possuem, mas também a experiência como alunos, né? A forma como vocês aprenderam também, ela é transmitida na aula de vocês, né? Com os grandes exemplos que tiveram, né? Então, como é que fica isso, Ivana, na tua avaliação? Você que tem esse entendimento também da comunicação e educação, queria que você falasse um pouco sobre isso, pegando o gancho aí da fala do Hanoi. Perfeito. Professor Hanoi, ele coloca vários aspectos que eu acho que foi assim, fundamental para as nossas reflexões aqui, me senti muito contemplada na fala de Silvia, né, claro, porque ela elencou vários aspectos que, de fato, a gente está tendo perdas significativas, a falta do contato, nesses aspectos relacionados ao o que seriam os feedbacks, né, Silvia, em relação a esse olhar do aluno, né, e pegando esses ganchos para poder falar, né, e a questão desse jazz, toda essa improvisação, a gente também tem que olhar sobre uma outra perspectiva, né? Às vezes a gente é cobrado inicialmente, e aí eu digo como
eu não tenho uma experiência tão extensa na docência, né? Assim, de, vamos dizer, 10, 20 anos. Eu tenho muito chão. Eu passei pela UFRN, que sou professora, passei lá pela UNT, né, na pós, e agora estou no ensino médio, onde hoje eu digo, me encontrei no ensino médio. Tenho um prazer assim, imenso, né, porque é um estado assim, de ebulição o tempo todo. E a questão que eu acho que também é muito relevante, a gente não pode esquecer, que esses diferentes níveis, né, essa questão da educação para o ensino médio e a educação no ensino superior, tem aspectos que não são, vamos dizer assim, não é o mesmo ambiente, né? Não são as mesmas motivações e os sujeitos não são os mesmos. Então, a gente fica nesse desafio. As novas tecnologias, né, o Bauman fala do mundo líquido, se a gente olha um pouco para trás, na pedagogia, né, na história da educação, você analisava 10 anos atrás processos de educação, via em bloco, você tinha tempo de olhar, de observar, de verificar as metodologias, os processos e os resultados. Como é que a gente faz hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanto acesso, com tanta ansiedade, né? Que tem até um texto, ansiedade da informação, de querer saber, a gente não sabe tudo, eu acho que o Silvia colocou uma coisa, a gente não sabe, a gente tem que se sentir, tem que se esvaziar um pouco desse excesso, inicialmente, né? Porque hoje em dia a gente está sendo jogado para uma dinâmica que vem forçada do mercado, né? E eu acho que a educação sendo tratada como mercado, isso é muito prejudicial. Hoje em dia a gente tem uma crescente onda de empresas investindo em educação, em promessas assim, absurdas, porque a publicidade e a propaganda dão conta de uma comunicação efetiva para persuadir as pessoas de que aquela opção é a melhor, que aquela fórmula é a melhor, e a gente está perdendo um pouco dessa questão mais humana e do próprio fazer educação, né? Então, se a gente tem que improvisar, como na música, muitas vezes você improvisa, mas existe uma base. Para o sujeito improvisar na música, seja na música erudita, né, no ritmo que for, você tem um tom, o sujeito tem aquele, já passou por vários processos, exercícios de solfejos, de tudo, ele sabe que aquele tom ele pode acompanhar. Então, isso que o professor Hanoya menciona, a gente tem muito chão, gente. A gente tem muito chão. E outra coisa é que a gente está vivendo esse processo uma pandemia, né? Nos tiraram o chão. Então, assim, a gente não está tendo que, por exemplo, vamos discutir aqui. Em contrapartida, eu acho que isso acelerou um processo de discussão. Óbvio que a gente não pelo menos não espero, né? Embora a gente esteja, assim, na incerteza, isso acelerou um processo no tocante a dizer assim, ok, quando é que a gente vai discutir isso? Não, é o pessoal da educação à distância que discute. Eu sou presencial, não tenho que estar discutindo isso, né? E aí você tem a sala de aula híbrida, você tem recursos, e a gente também não pode negar que os alunos, muitas vezes, eles têm acesso a uma diversidade de tecnologia e de informação e de conteúdo. Ontem, na palestra da videoconferência, estava o professor Luiz Altoni, do IFU, a Silvia também assistiu, a gente conversou, né, hoje pela manhã, eu conversei com a professora Silvia a respeito. Foi muito interessante, porque ele coloca um ponto que eu já venho tentando fazer, estabelecer uma comunicação com a professora Carol Corrado e a professora Valesca, de inglês, uma da biologia e outra de inglês. Porque você me pergunta, como é que você está fazendo hoje? Como é que está sendo esse processo? Eu estou chamando, até criei um site utilizando o Google Sites, a conexão multimídia. Ou seja, a gente está com o calendário suspenso, nós não estamos tendo aula remota, até porque seria, num certo sentido, muita ousadia a gente chegar e dizer que o ensino médio agora vai ser educação à distância. Não é? A gente está com contato remoto, a gente não sequer tem uma aula remota, porque a instituição está ofertando essa estrutura. O governo federal, na perspectiva que eles vêm colocando, acesse o material no portal. As instituições que produzem material para ensino à distância, que já existem, os institutos federais já fazem isso, né? Vem produzindo material para o ensino à distância, né? Só que a gente tem que compreender que é preciso que exista uma infraestrutura
uma infraestrutura técnica, né? Tecnologias à disposição, a gente tem que pensar como é que vai ser isso. Então, em contrapartida, a gente está tendo a oportunidade de ser provocado intensamente a respeito dessa forma que eu poderia dizer híbrida, porque assim como Silvia coloca, como é que vai ser essa aula? Os alunos de design, por exemplo, assim como muitos alunos que têm uma formação técnica e tecnológica, não precisam de práticas, né? O discurso teórico ele é muito legal, mas a gente precisa testar, a gente precisa efetivamente verificar as experiências, né? Estão me ouvindo? Está tudo certo? Então, é muito delicado quando a gente não consegue estabelecer essa dinâmica, né? Porque o Estado, ele não, nós somos da rede pública, né? O Estado, ele não está propiciando, né? Então, isso se torna um pouco desafiador, um pouco não, isso é um trabalho, assim, hercúleo, né? Isso é algo, assim, quase que uma dimensão de que você resolve, né? Nós, professores, hoje a gente está se resolvendo com os nossos recursos, não estamos parados totalmente, né? Mas vamos supor que para aquele que a gente está produzindo conteúdo, ele não tem essa infraestrutura. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que, num certo sentido, a gente não pode esquecer que o ambiente familiar, e aí eu estou falando especificamente nesse momento de pandemia, né? O ambiente familiar, às vezes, não favorece como é que se diz? A motivação do aluno, né? Então, a gente tem vários aspectos que podem fragilizar esse processo, né? Então, eu não teria a ousadia de discutir a educação à distância, porque a gente precisaria, como o professor Guilherme colocou, de anos para discutir isso. A gente precisaria se dispor a discutir entre não só a docência, né, o corpo docente, mas a gente teria que trazer para perto outros profissionais para discutir, a gente teria que testar, sobretudo, os alunos vão fazer parte desse processo e a gente não pode esquecer de um aspecto que é muito relevante, que são as diferenças entre os sujeitos e suas habilidades com as tecnologias. A gente tem uma geração que surge, tem uma experiência com tecnologia muito pequena. Se eu sou da década de 70, para mim, eu sou muito ousada de estar mexendo com tecnologia, certo? Ninguém é obrigado a se aventurar nesse mundo, mas eu tenho uma geração que nasce hoje, de uma década atrás, que tem uma espécie de conforto com a tecnologia. Então, a gente tem barreiras tecnológicas, que a gente pode dizer, chamando barreiras, né? Nesses processos, que vão variar de sujeito para sujeito. Então, a gente teria que ter o quê? A gente teria que ter tempo, claro, a gente teria que ter estudo, a gente teria que ter pesquisa, teste, e, acima de tudo, não sair da dimensão da massa, né? A gente tem que sair dessa dimensão que é muito comum, que o senso comum muitas vezes acredita, né? Porque nós, professores, a gente, de fato, tem que encarar muitas vezes uma sala de aula, isso falando do presencial, né? Na EAD, que a gente é mais comum no ensino superior, porque o indivíduo ele consegue estabelecer essa autonomia e gestão da aprendizagem, é diferente de um aluno do ensino médio, né, que mais ainda de uma criança. Eu acho que Silvia, como mãe aqui, se tiver algum pai também, né, o professor Guilherme, se for pai, se estiver mediando o conteúdo com os seus filhos, vocês sabem quão difícil não é, esse processo. E, obviamente, que há uma diferença na motivação, nos processos todos. Então, o que é que eu diria? Primeiro, eu quero colocar que, de fato, hoje, eu acho muito delicado dizer que existe uma fórmula para isso, né? Eu diria assim, que nós temos que observar os fenômenos, né? Que fenômeno? Primeiro, o excesso de recursos que nós temos,
né? E aí eu vou falar como designer. Quando a gente é designer, a gente se coloca nessa posição de designer, né? A resolução do problema, na realidade, há uma tendência, se a gente vai atuar na educação, de querer resolver o problema com um produto. Vamos pensar com um aplicativo, vamos pensar uma solução, etc. Só que hoje em dia, a gente tem tantos recursos à disposição, lamentavelmente, grande parte deles de origem estrangeira, né? Estadunidense, europeia, e a gente se incorpora dessas culturas externas, dessas tecnologias, porque eles estão investindo maciçamente, né, na gestão dessas tecnologias, e nós importamos muita tecnologia, lamentavelmente, e como a nossa economia é dolarizada, isso fragiliza mais ainda nosso acesso. E aí, o que acontece? A gente tem alguns aspectos que a gente precisaria considerar, que são as limitações de acesso desses recursos, a diversidade desses recursos e as barreiras, porque eu não posso achar justo, por exemplo, que um professor que tem uma experiência em sala de aula diferente de um jovem professor que chega com seus recursos tecnológicos, né, ele tenha que se rapidamente, vamos lá, porque você tem que se superar, ou você tem que estar na linha de frente, afinal de contas, você tem que se reinventar, né? E o que acontece num outro cenário? A gente tem o aluno que ele, especialmente do ensino médio, também alguns alunos do ensino superior, que tendo acesso às tecnologias, associam aos processos metodológicos à tecnologia, lamentavelmente. Como eu posso citar um exemplo, a gente, quando ascende para se profissionalizar, né, a gente tem a ideia de que o domínio da ferramenta computacional nos coloca no mercado de trabalho. Por quê? O mercado de trabalho, quando exige, ele diz assim, você tem que saber utilizar o Photoshop e o Illustrator. Tanto é que nós, designers, somos considerados os artistas do computador, né? Isso é muito cruel. Então, isso é de uma crueldade absurda. E a gente tem que desconstruir um pouco isso, por quê? Porque a gente hoje em dia, a gente tem meios e processos tecnológicos que faz com que o sujeito faça a gestão da composição no celular, né? A gente saiu um pouco do analógico e passou para o computacional para reduzir o tempo de trabalho, mas a gente não pode confundir as coisas. A gente está formando um sujeito, uma pessoa, um aluno para a vida. Eu não estou formando ele para um mercado que se agarra no produto, na sua habilidade, numa área nova, uma tecnologia nova. Tudo vai mudar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa capacidade que a gente vai estar trabalhando, porque nós não somos donos da verdade, de fato, né? A gente está mediando o processo, e eu acho que uma das coisas que mais eu acredito que fragiliza aí, primeiro, é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Verdade. A pressão absurda que a sociedade, né, recebe a respeito dos slogans que fazem parte da nossa cultura midiática, né, de dizer que eu acompanho algumas iniciativas educacionais privadas, né, eu acho muito curioso que eles têm uns slogans assim, será que o aluno está preparado para saber que você não está preparado? Né? É uma coisa um pouco cruel, por quê? Porque coloca o professor, que aí a gente tem que colocar na perspectiva, o professor da rede pública e da rede privada, né? E aí vai o professor da rede privada, ele, num certo sentido, ele precisa daquele emprego, né? Ele precisa atuar no mercado de trabalho. E, num certo sentido, ele se vê pressionado para estar, de fato, ele sempre está preparado, porque o meu aluno não pode se decepcionar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é o domínio da tecnologia. Agora, a gente não pode negar que existem inúmeras formas de linguagem, aí eu coloco formas de linguagem, porque a multimídia é uma forma de linguagem, o design, a fotografia, o cinema, né? Os livros, os materiais didáticos são onde a gente, vamos dizer assim, são a fonte dessa informação para que nós possamos mediar junto ao aluno. Agora,
desafiador é. Solução para isso, realmente, não faço ideia. Eu só faço ideia que a gente não pode, por exemplo, mesmo que no improviso, a gente não pode se culpar ou pôr o peso da responsabilidade. Eu acho que a gente tem que buscar uma dinâmica dialógica, né, com os alunos. E assim, estamos todos no mesmo momento, na mesma condição, né? A gente tem que, num certo sentido, exigir, criar um discurso para que a gente diga, poxa, afinal de contas, e aí você vai para o âmbito do acesso, né? Temos acesso? Não, mas a gente deveria cobrar do Estado isso, o acesso, né? O Estado não pode cobrar produção, uma sociedade ativa, um professor ativo, com capacidade, se você não tem uma infraestrutura razoável. Se você Exato. não tem esse ambiente favorável para o professor colocar na conta dessas pessoas, nem do técnico, né, do servidor, enfim. E aí, de um outro lado, a gente pode tentar de forma, e aí eu falo assim, é um pensamento reflexivo a respeito que a gente dá conta de criar esses diálogos como a gente está fazendo. O Silvia colocou bem, o professor Guilherme também, essa questão desse recurso, você também, André. Nós estamos nesse momento aqui online, estamos utilizando essa tecnologia, estamos buscando nos conectar com os alunos, né? A gente tem muito aluno aqui presente, professores. Eu acho que é uma oportunidade de fazer provocações, né? Estamos fazendo inúmeras provocações para uma reflexão. Ao mesmo tempo, eu trago também para a reflexão sobre o que é essa educação, o que é que a gente está buscando formar, né? E no design. Qual o papel do design nesse ponto? Né? Ivana, esse ponto, eu acho que ele é uma coisa que estava até na tua fala anterior, que você falou o seguinte, de que a gente vai precisar de voltar a olhar para as raízes do design. A gente vai ter que olhar para essas raízes, fundamentos nesse processo, né, de adoção das tecnologias. E aí, eu queria, agora você mencionou a Silvia, eu queria passar para a Silvia para ela poder dar uma perspectiva para a gente, que é a seguinte, Silvia. O Ranoli falou assim, a gente vai precisar mudar totalmente mesmo os métodos, porque é outra coisa agora, é outro ambiente, é um ciberespaço, enfim, são outros desafios. E Ivana, ela traz também uma reflexão do seguinte, olha, isso não é uma coisa tão simples de fazer, porque a infraestrutura not existe, né? A gente não tem ainda isso totalmente capilarizado na sociedade. A gente tem questões de assimetria também, de tudo isso, né? E aí, entrando na perspectiva do design, onde é que o design entra nisso, enquanto, inclusive, a educação de design em si, porque se a gente pensa que o design ele não é só o método quantitativo, mas ele é muito quali, como é que se ensina design, por exemplo? Como é que se ensina quali, método qualitativo de design remotamente, né? Então, como é que é isso? Bom, primeiro, como é que a gente ensina de forma remota, né? Isso é uma questão, porque, na verdade, quando você me convidou para essa conversa, eu fiz uma pesquisa bem rapidinho assim no Google, e Legal. como é que estava a quantidade de lives depois da pandemia. E eu levei um susto. Tem um órgão que se chama Squid, que disse que em março de 2020, o consumo de conteúdo, incluindo aqui as aulas online, né? Ele cresceu 177%. Ou seja, o número de influencers, né? Que eu acho que você estava querendo que a gente chegasse aí, cresceu, o número de conteúdos por influencer cresceu 177% no mês de março. Eu até procurei abril e maio, mas eu não encontrei. Agora, veja, a informação está lá já. A informação já está aí na rede. E as pessoas não estão paradas esperando as aulas recomeçarem e os professores falarem, enfim, o que eles planejaram, o que eles construíram, não. Então, quando você usou aquela palavra curadoria,
ela foi, inclusive, dita ontem, na reunião que a gente assistiu, que se fala da escola depois da pandemia, que Ivana citou aqui, que eu e ela assistimos, inclusive estava mediada por um professor do IFSU, né? E ele dizia que o papel do professor um professor de design, ou do professor, nesse novo ambiente, vai ser exatamente essa curadoria. Ele vai precisar ver o que já está sendo colocado, porque, de fato, estar na rede, ou estar disponível, talvez para alguns já seja uma verdade, né? Foi dito lá, então eu posso, enfim. A gente não está parado. Do mesmo jeito que a gente, nessa época, né, de pandemia, os professores não estão parados, a gente está estudando, a gente está criando, aprendendo a lidar com essa tecnologia que está aqui, a gente está formando conteúdos, né? Eu até disse a você que eu estou fazendo um curso com bug de tipografia, enfim. Muita gente está colocando informação. Eu acho que o nosso papel primordial vai ser esse, ver a informação que já existe e fazer, juntar essas pessoas, né? Não vai poder ser mais solo, vai precisar ser coletivo, e trazer essa informação de forma curando a informação, né? Dizendo, olha, vamos olhar para essa informação que está aqui, né? Porque ela já está aí, né? Agora, eu vou usar uma metáfora que você colocou aqui de que estamos no mesmo barco para ter um outro lado dessa história, tá certo? Porque eu vejo, assim, que todos nós, claro, estamos dentro dessa coisa que nos pegou de surpresa. Ninguém está preparado, eu acho, para essa nova educação. E eu acho que, como Hanóia disse, não tem outro jeito, é isso aí mesmo, porque a previsão que a gente tem de ter uma sala repleta, cheia de alunos, ou a gente com uma sala repleta de alunos, isso é 2021. Acho que no final de 2021 existe já estudos que revelam isso, né? Então a gente vai precisar se adaptar, tanto estudar à distância, como dar aula à distância, remotamente, né? Agora, a gente não tem o mesmo barco, sabe? A gente agora, por exemplo, nessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente já teve vários probleminhas ou várias questões que a gente vê que a conexão do Hanóia no começo não estava travando o que ele falava. Eu não sei como é que está a minha conexão para vocês. Enfim, daqui a gente nesse experimento a gente já vê que a gente não está, de fato, com as mesmas condições, né? Isso é que eu estou querendo dizer, no mesmo barco. Não está pleno, né? Ainda não tem uma plenitude de comunicação, né? Não, nós não temos condições normais, né? Silvia, chegou um comentário aqui na tua fala, quando você lembrou dessa alegoria do barco, né? E uma colega falou aqui, ó, todo mundo está no mesmo barco, mas agora, quem tem o colete salva-vidas? Pois é. Né? Foi a Aisha que falou, né? Eu vi o comentário de Aisha. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo. Eu acho assim, por exemplo, o próprio professor que estava trabalhando conosco a reunião lá do IFSU, ele estava dizendo que, mesmo que hoje a gente colocasse para os alunos do IF, entregasse nas mãos deles um computador e desse acesso a ele, um acesso de dados para ele, muitos deles ainda não teriam condição de fazer esse ensino remoto. Pelas próprias condições mesmo das pessoas, que são muito distintas. A gente tem alunos que moram em um cômodo, 6 pessoas, e que não tem essa condição do acesso, mesmo que tenha um pacote de dados. O professor Hanóia tem o pacote de dados dele, e mesmo assim, a conexão dele não estava, ele próprio estava reclamando da conexão, né? Então, você imagina a situação de 1.000 alunos, 2.000 alunos, 3.000 alunos, né? A gente vai precisar entender que mesmo que a gente opte
vai ter exceção. Mesmo que a gente opte por um ensino remoto, vai ter exceção. E a gente vai precisar atender pessoas ou ter um esquema para que essas pessoas vão até a escola para fazer, inclusive, um ensino remoto. Não tem como a gente achar que o que falta para a gente é só, talvez, uma expertise de lidar com essa nova tecnologia, ou uma segurança por não ter feito isso antes, mas de fato, a realidade. As pessoas têm realidades diferentes. E a gente vai precisar entender que, mesmo num ambiente de hibridismo, onde eu tenha parte das aulas, ou parte da própria dinâmica de sala de aula, como o professor Naya falou, olha, há coisas que eu não preciso ler com o aluno dentro de sala de aula, né? Mas a gente tem particularidades que talvez o aluno não consiga ler. Porque ele próprio deu o exemplo, né, de quando ele dava aula em turmas no noturno, que as pessoas não tinham condição de ler. Imagina você dentro de um ambiente onde você tenha 3, 4 irmãos pequenos, e que você, de fato, não tenha condição nenhuma de sistematizar a sua rotina de estudo. E que a escola, ela servia, na verdade, como um ambiente acolhedor para isso. Era um lugar onde as pessoas lá valorizavam o estudo, que talvez em casa isso não fosse valorizado, né? E eu estou dizendo isso porque eu própria sou a 7ª filha. Eu, de fato, tive uma casa muito populosa, né? E quando eu era adolescente, eu já tinha diversos sobrinhos dentro de casa, e eu sei o que é a dificuldade de se estudar, se não fossem as bibliotecas, ou talvez as casas dos meus professores, eu não tivesse onde eu estou hoje, né? Com essa oportunidade de estar aqui. Então, eu acho que é preciso entender que a realidade dos nossos alunos, principalmente os nossos alunos de ensino médio, não é essa realidade em que basta aprender a usar novas tecnologias. A gente vai precisar pensar nesse espaço e abrir espaços para abraçá-los novamente, né? Nem que seja à distância, mas dar um espaço para que a educação aconteça. Porque talvez os espaços deles não permitam esse tipo de leitura, ou de aprofundamento, enfim, ou de imersão, que a gente exige em sala de aula. Muito bom. É isso. Gente, algumas pessoas enviaram perguntas, né? A gente vai passar para vocês essas questões, né? Mas antes eu queria levantar um ponto, assim. A educação hoje, o Hanoi falou de flipped classroom, né? A sala de aula invertida, o aluno, o sujeito, na verdade, ele constrói o conhecimento ao longo dos dias e traz e compartilha com a sala. Como é que vocês acham que essas competências socioemocionais, a liderança, a colaboração, a empatia, como é que ela no ciberespaço pode acontecer, né? Em linhas gerais, assim, como é que vocês veem esse tipo de ensino para essas competências nesse agora remoto, nesse agora tecnológico ou semi-tecnológico, vamos dizer assim, né? Porque essas competências socioemocionais dizem respeito à comunidade. É a comunidade local, o bairro, da escola, da universidade, que aqueles sujeitos interagem. E não existe isso. Não existe a pessoa sair de dentro de casa para... Como é que vai ser isso? Essas competências que são tão importantes para a educação, na visão de vocês, começando por Ivana, Hanoia, depois professora Silvia. Está mutado, Ivana. Desculpa. Tranquilo. Na atualidade, assim, como é que eu poderia dizer essas habilidades? Aí a gente tem que considerar vários aspectos, né? As exceções, né? Eu acho que é muito complexo, porque eu poderia aqui, eu posso depois, uma outra fala, eu acho que eu estava lendo uma pergunta a respeito da Design Universal para a Aprendizagem, né? Que eu achei importante citar. A professora Célia perguntou, né? Isso.
Mas a questão dessas ferramentas existem inúmeras. Depois eu vou disponibilizar aqui alguns documentos, né? Legal. Tem umas ferramentas bem legais. Eu estou utilizando no presencial Questcraft, né? Que ele funciona. Estou testando, né? Eu não posso dizer que eu tenho um resultado, sabe, André? Então, eu acho assim, que como é que eu poderia falar? Eu precisaria testar, entende? Uhum. Eu desconheço na atualidade, e assim, eu acho que a experiência da EAD em alguns cursos, eu acho que a gente pode depois, numa outra oportunidade, né? Eu posso buscar essas respostas, mas a gente teria um recorte voltado para o aluno do ensino superior, né? A educação à distância na UFRN tem uma vasta experiência e tem resultados, né? Uhum. Obviamente que a gente tem um ambiente que ele é todo, vamos dizer assim, organizado, planejado a partir de um design instrucional, os seus objetos de aprendizagem ali, seu espaço, né? Seu ambiente virtual de aprendizagem, e a gente também tem que olhar para as ferramentas que, fora desse espectro, a gente possa ter acesso e pode utilizar eventualmente, né? Então, aquilo que eu falei na minha fala anterior, um pouco, há uma diversidade imensa de ferramentas. A gente tem um Edpuzzle, que você pode transformar um vídeo numa tarefa, né? Então, você pode ter um feedback ali, eu acho que é interessante. Nós temos uma ferramenta, as ferramentas Google Sala de Aula, tem inúmeras ferramentas, o lance do fórum, da gente abrir um fórum, isso aí é fantástico. Agora, eu teria que pegar esse momento, praticamente inviável, porque a gente está com um calendário suspenso, então estou produzindo um conteúdo, eu preparei, elaborei um conteúdo que em parte, esse conteúdo ele tem uma conexão com a disciplina que eu estava ministrando, né? Agora que eu estou ministrando, mas a gente está suspenso. Mas a gente não pode pressionar o aluno, no certo sentido, para que ele dê um retorno. Sobre vários aspectos, eu acho que até Silvia acabou de mencionar. Né? A gente não, e você também mencionou, a falta de simetria, né? Uhum. Mas, de repente, a gente já possa ter esses resultados. As escolas privadas estão trabalhando nessa dimensão, né, da aula remota, mas também eu tenho ouvido algumas críticas em relação ao momento de que, e veja bem, não é minha fala, né, eu posso depois trazer isso à tona. Os alunos estão num processo do ensino médio, né, para dar vazão ao Enem, mas não necessariamente estão totalmente nesse processo de aprendizagem. Então, para que a gente consiga mensurar, é preciso que a gente depois faça uma avaliação desse momento, né? Uhum. Eu acho que a gente vai ter um pós-pandemia com muitas pesquisas, né? Uhum. A gente tem aspectos assim que não foi mencionado aqui, mas a gente poderia considerar, que são as fragilidades emocionais em função da falta do ambiente escolar, por exemplo, no ensino médio, né? Isso. Que muitas vezes o ambiente social, né, que faz parte da vida, da rotina desses meninos, né, dessas meninas, ele é fundamental, né? Então, assim, esse estar presente, né, mesmo que ele esteja ausente mentalmente, mas ele está no ambiente escolar e ele está ali naquele processo, porque a gente não pode esperar que uma aula, né, aquele momento, ele seja full time, que todos estejam atentos. Não. Em algum momento, aquela minha fala pode despertar, são ondas, são frequências de ondas diferentes para cada pessoa, né? Nem todo mundo está na mesma frequência em todas as aulas. Então, assim, a gente tem que compreender que, inclusive, no presencial, a nossa aula é um momento que, para alguns vão pegar aquele gancho para eles, outros não existe essa totalidade. Então, se é um desafio no presencial, o que dizer no não presencial, né? Então, eu diria assim, que se a gente observar para o momento, nesse momento, a gente se dispor a pesquisar mais, né? A gente tem momentos como esse que nós estamos tendo, né? Começar a surgir grupos de pesquisa, né? De a gente começar a se debruçar em pesquisas, buscar saber o que as pessoas estão pesquisando, mas eu desconheço, eu não posso nem dizer
que é que eu acho, porque eu desconheço que existe algum resultado, especialmente no momento atual. Né? Que, tipo assim, como é que eu poderia utilizar essa ferramenta? A gente não tem estrutura.